Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. Nessa oportunidade estaremos dando continuidade ao método de estudo bíblico analítico. Esse será o passo 9, aplicação do texto. Esse é o último passo do método de estudo bíblico analítico. Próxima aula veremos a parte prática de todo o método. Mas nesta aula nós trataremos da parte da aplicação. E o que seria a aplicação? Nessa parte aqui nós mostraremos aquilo que foi explicado. E agora tem que ser aplicado. Tudo que você já colheu de informação, você já tratou com os seus ouvintes, você já explicou diretamente a eles, fez com que você fez com que eles compreendessem o assunto, trabalhou com as divisões do assunto e agora você irá fazer uma aplicação desse material. Para isso você irá fazer uso das ferramentas do EBI, que é do método de estudo bíblico indutivo, que é o OIA. O primeiro, o segundo e o terceiro degrau, que está ali no vídeo 5, na nossa videoaula número 5 de aplicação, tratando do terceiro degrau do OIA. Peço que vocês dêem uma assistida novamente nesse material para que você possa usar como um reforço desta aula, porque essa aula será curta. E o que é a aplicação do texto? Podemos comparar o estudo bíblico a uma viagem de ida e volta. Na ida, iremos procurar entender o que significou para os primeiros leitores ou ouvintes da palavra. Deve-se ir ao mundo bíblico procurando entender o que esta mensagem significou para os homens e mulheres para os quais ela foi primeiramente pregada. No caso de alguns tipos de literaturas, como os evangelhos, essa viagem de ida consiste de duas etapas. A primeira ao mundo de Jesus e a segunda ao mundo do evangelista. Por que essa segunda etapa e essa primeira etapa? Primeiramente ao mundo de Jesus, porque é o momento em que ocorreu o fato. E segundo ao mundo do evangelista, o momento em que ele escreveu os fatos que ocorreram. Já trabalhamos sobre isso nas aulas passadas. São dois momentos. Na volta, iremos aplicar esse significado às nossas vidas e à dos nossos ouvintes. Coisa importante é nós aplicarmos primeiramente a nós mesmos, às nossas vidas. Tem que ser relevante essa aplicação a nós, depois aos nossos ouvintes. O estudante da Bíblia deve voltar para seu mundo, para sua pregação, procurando como essa mensagem deve ser aplicada atualmente para a sua igreja ou comunidade, isto é, para o público que irá ouvir sua mensagem. Isso quer dizer que nós estamos tratando aqui da contextualização. Nesse quadro, pegamos aqui um exemplo de Jailton Moraes, em seu livro. Ele fala que contextualização é atualizar a mensagem do texto bíblico, tornando-a relevante ao momento atual. É, pois, unir dois mundos com a pregação das Escrituras. Você deve, para fazer essa contextualização ou fazer uma boa aplicação, pergunte como a ideia central ou a mensagem do texto se aplica a homens e mulheres do mundo de hoje. Considere a realidade de seus ouvintes. Mostre com fatos atuais que a palavra de Jesus se cumpre e é eficaz hoje.
Pregação sem contextualização e aplicação é apenas uma aula, não tem valor espiritual. Observação: não aplique antes do OIA, não pule etapas. Ou não faça essa aplicação antes de fazer observação, interpretação. Não faça isso. Por que fazer a aplicação do texto? Não fazer a viagem de ida coloca o pregador em risco de falar o que Deus não falou. E não fazer a viagem de volta, como nós tratamos, faz o pregador falar para um público que já morreu. Porque se você vai aplicar todo o seu material ali na pregação, todas as suas informações, e no final não faz uma aplicação, os ouvintes podem se perguntar: e daí? O que isso tem a ver comigo? O que tudo isso que o pregador falou tem a ver com minha vida? O que isso vai trazer de mudança? Qual é a relevância disso para mim? Não vai fazer sentido. Por isso que ele fala aqui que é como se o público que já tivesse morrido, porque não entendeu, não compreende, não vai compreender o que você está falando. Você precisa fazer a aplicação desse texto. E como eu devo fazer essa aplicação do texto? Vocês devem ver aí as dicas do OIA, lá na aula 5. Nas aulas anteriores. Peço que vocês dêem uma recapitulada. Assistam novamente essa aula, porque ela é completa a respeito de aplicação do texto. Também nos capítulos 40 a 43 do livro Vivendo na Palavra. Mas nós iremos mostrar aqui, para complemento da aula 5 e desta aula, este quadro que está na tela de vocês, que é a tabela analógica dinâmica, que é do livro A Arte e o Ofício da Pregação, né? Quando você já expôs todo o seu material, agora você vai fazer a aplicação. Você, para facilitar, deve usar essa tabela analógica dinâmica. Por exemplo, nesse primeiro quadro, as necessidades e problemas da humanidade, você deve encontrar lá qual a necessidade que havia lá, qual o problema que havia. E agora, qual o problema ou a necessidade que há? E aplicando diretamente a você. E aplicando diretamente aos outros, aos ouvintes, àqueles que irão te ouvir. Qual a ação ou solução de Deus para esse problema da humanidade? Lá, o que foi que aconteceu? Qual foi a solução que o escritor achou ou o autor encontrou? Ou que ele recebeu de Deus para esse problema? E agora, qual o problema que nós estamos passando? Qual a situação difícil, a solução que Deus pode dar, o que Deus já nos revelou e nos mostrou em sua palavra que Ele tem para nós? E aplicando isso a mim, e aplicando isso aos meus ouvintes, a nós. E a reação que isso tem a ver, que essa ação tem a ver, porque toda ação tem uma reação. Então, qual a obediência, reação ou obediência que nós devemos ter com relação a esse problema? Lá, o que foi e qual foi a reação desses ouvintes com relação a esse problema, essa necessidade? E agora, qual é a reação que nós devemos ter? Então, aplicando a mim, como eu devo reagir? Que tipo de obediência eu devo ter em relação a esse problema? E os meus ouvintes, como eu devo aplicar isso para que eu obtenha deles essa reação de obediência para com esse problema que eu expus? Então essa é uma forma, uma maneira, uma tabela que você pode seguir para facilitar no momento em que você for buscar ali trazer as aplicações pessoais. Outra forma também é você
durante os seus estudos que você veio fazendo, nós sempre falamos para vocês e anotando algumas aplicações, lembram? Tomando sempre nota de possíveis aplicações. Então agora é hora de você ir observar essas anotações, buscar essas possíveis aplicações e ver ali em oração se o Senhor está te inspirando em mais alguma coisa, em algo mais profundo, para que você traga alguma aplicação. Mas eu deixo aqui mais uma vez pedindo a vocês que deem uma assistida novamente na aula 05, que fala sobre o terceiro degrau do Oya, tratando diretamente da aplicação. Ok? Então fica aí um exercício. No texto em que você escolheu, você vai aplicar os passos vistos nesta aula. Que Deus continue os abençoando, derramando graça sobre cada um de vocês. Continue orando por nós. Não desista, se inscreva. Nós estaremos sempre, com a graça do Senhor e a sua vontade, postando vídeos. Compartilhe, deixe seu like se assim você desejar. E muito obrigado por assistir.